novo produto tecnológico para substituir agora com outro valor agregado e, consequentemente, você mantém a roda e a manutenção de termos de troca sempre, com poucas oscilações, com menos oscilações, né? E isso faz uma grande diferença, ok? Pois bem, vamos agora então aí ao box, que é um box importante, que vai mostrar aí e vai tentar responder essa pergunta. O crescimento dos países recém-industrializados prejudicou as nações desenvolvidas? Então essa é uma outra questão. Até porque, se você for trabalhar com economia internacional, o que a gente vê? Por exemplo, nós estamos vendo cada vez mais se acirrando as disputas comerciais entre Estados Unidos, que é o país industrializado aí desde o século XIX e XX, com a China, que é um país que passou a se industrializar com mais intensidade agora no século XXI, dos anos 2000 para cá. O crescimento dos países recém-industrializados prejudicou as nações desenvolvidas? A guerra comercial mostra o quê? Então vamos dar uma olhada nesse box e ver o que a gente pode tirar de proveito em termos de, uma experiência prática da nossa realidade concreta e da realidade, digamos assim, mais recente das economias. No começo dos anos 90, muitos observadores começaram a alertar que o crescimento das economias recém-industrializadas poderia representar um risco para a prosperidade do que a gente poderia chamar aí das nações desenvolvidas, né? Aqui estamos falando sobretudo Europa, Estados Unidos. Europa, América do Norte, Estados Unidos e Canadá. No estudo de caso no capítulo 5 sobre o comércio norte e sul, abordamos uma forma na qual o crescimento poderia provar ser um problema. Isso pode agravar a crescente discrepância de renda entre os trabalhadores altamente especializados das economias ricas e aqueles pouco especializados das nações desenvolvidas e das nações não desenvolvidas. Alguns alarmistas, entretanto, acreditaram que a ameaça era ainda mais ampla, que a renda global das nações desenvolvidas, em oposição à sua distribuição, tinha sido ou seria reduzida pelo surgimento de novos competidores. Essa visão também foi compartilhada pela maioria dos participantes de uma pesquisa da CBS em 2008, quando foi perguntado: você acha que a expansão econômica recente em países como a China e a Índia tem sido, em geral, boa, má ou não teve efeito sobre a economia dos Estados Unidos? Olha só o que a resposta deu. Isso em 2008, que teve a crise de 2008, 62% disseram ter sido ruim. Essas preocupações, elas pareceram ganhar algum suporte intelectual de um trabalho de 2004 de Paul Samuelson, Nobel de Economia, que criou muito da teoria moderna de comércio internacional. Nesse trabalho, Samuelson, utilizando um modelo ricardiano, oferece um exemplo de como o progresso tecnológico em países em desenvolvimento prejudica os países desenvolvidos. Então, esse argumento do Samuelson, que inclusive tem um importante livro também de introdução à economia, e é um cara que, enfim, é um economista importante aí do século XX. Seu estudo foi simplesmente um caso especial de análise. Opa, deixa eu voltar aqui que eu li errado. Então, seu estudo foi simplesmente um caso especial da análise que acabamos de descrever. Então, o crescimento no resto do mundo pode prejudicar você se ocorrer em setores que competem com suas exportações. Então, se eu tenho um determinado, por exemplo, a China agora está começando a competir nos setores que sempre foram setores de exportação tradicional do caso dos Estados Unidos. Por exemplo, alta tecnologia. Os Estados Unidos sempre exportou alta tecnologia. A competição da China, então, o crescimento no resto do mundo desses setores de tecnologia podem prejudicar você se ocorrerem setores que competem com as suas exportações. Seria mais ou menos, vamos fazer um exemplo também, seria se agora a China criasse um grande cinema, como os Estados Unidos sempre foi exportador de filmes, seriados e produções cinematográficas. Imagine que agora
a China também cresce nesse setor e começa a exportar suas produções cinematográficas para o mundo, num setor que tradicionalmente os Estados Unidos exportam. Samuelson levou isso à conclusão lógica. Então veja, se a China tornar-se boa o bastante em produzir bens que atualmente importa, a vantagem comparativa desaparece e os Estados Unidos perdem os ganhos com o comércio. Aqui é que está uma anotação que você pode fazer. Aqui é onde está o X da questão. E veja analisando uma questão da realidade concreta. O caso China e Estados Unidos é essa. Então, hoje, a guerra comercial entre China e Estados Unidos e os conflitos diplomáticos entre China e Estados Unidos estão porque a China não produz mais tênis pirata, brinquedinho, bolinha de gude, pipa ou blusa ou tênis da Nike. A grande parada é que a China agora está produzindo computadores, tecnologia solar, energias renováveis, petróleo, produção de equipamentos militares, tecnologia, um padrão tecnológico. Então, por exemplo, vide aí o conflito do TikTok com um produto americano de tecnologia, que é o TikTok versus, sei lá, Instagram, Facebook, WhatsApp, por aí vai. Esse é o problema. E aí, ó, os Estados Unidos perdem os ganhos com o comércio. Lembrando, Estados Unidos como uma potência hegemônica, só para a gente ficar no campo da economia, um país que é uma potência econômica aí desde o pós-guerra, sem rivais. Só que agora tem um rival. Tem um rival. E esse é o detalhe. A imprensa popular agarrou-se a esses resultados, tratando-o como se fosse de alguma forma revolucionário. Só que a questão central que Samuelson e outros levantaram é se o comércio irrestrito é sempre tão bom para os Estados Unidos quanto eles têm acreditado há tanto tempo, escreveu a Business Week, que foi em frente e sugeriu que tais resultados poderiam trilhar dos trilhos completamente a teoria da vantagem comparativa. Os políticos ponderaram sobre isso utilizando o trabalho de Samuelson e sua imponente estatura dentro da profissão de economista para apoiar argumentos em favor de políticas mais protecionistas. Então veja, os políticos ponderaram sobre isso, utilizaram o trabalho de Samuelson e sua imponente estatura dentro da profissão dos economistas para dizer o seguinte: a solução é voltar a políticas do século XVIII e do século XIX, políticas protecionistas. Porque no comércio internacional é aquele negócio. Por exemplo, a Inglaterra já viveu isso com os Estados Unidos. A Inglaterra criou os Estados Unidos. A Inglaterra exportou tecnologia da Revolução Industrial para os Estados Unidos. E depois a criatura se tornou maior que o criador. E o comércio internacional tem isso. Tem isso. Então, assim, a China hoje está criando. Mas, por exemplo, a China hoje, aonde será o limite dela? Porque, por exemplo, ela está investindo brutalmente em outros países, como nos países africanos. Será que uma hora um país africano ou o próprio Brasil pode se tornar um grande rival? Essa é a questão. Essa é a questão. A questão é que no comércio internacional, quando você parte para a competição, você pode ser o criador de uma economia. Você pode ser, por exemplo, os Estados Unidos nos anos 90 amavam os Estados Unidos porque era o grande comprador de quinquilharias americanas. De quinquilharias chinesas. E agora? Como é que isso fica? É complexo, é um tema muito complexo. Mas a proposta de que o crescimento exterior pode prejudicar sua economia não é uma ideia nova e não diz nada sobre se o livre comércio é melhor do que proteção. Então, mas a proposta de que o crescimento exterior pode prejudicar sua economia não é uma ideia nova e não diz nada sobre se o livre comércio é melhor do que proteção. Na verdade, essas discussões sobre protecionismo, livre comércio, elas vêm aí desde a Revolução Industrial. Então, desde século XVII, XVIII aí, estamos falando que essa é uma temática um tanto controversa, né? Até porque os países não são homogêneos, os setores econômicos hoje são muito variados, então, consequentemente, os impactos de uma abertura comercial ou do livre comércio ou do próprio protecionismo têm efeitos diferentes. Também é uma questão empírica se o crescimento dos países recém-industrializados, como é o caso da China,
podem de fato prejudicar países desenvolvidos e os fatos não suportam a afirmação. É claro que são temas em debate, são temas que ainda exigem muitos estudos, a coleta de muitos dados para se verificar. O fato concreto, na minha opinião, é que, por exemplo, no caso China e Estados Unidos, você tem claramente hoje posto uma guerra comercial entre os dois. Várias vezes os conflitos se dão por meios até estranhos, igual recentemente tinha a questão do 4G, a acusação dos Estados Unidos de que o TikTok fazia espionagem. Enfim, você vai ir por outros caminhos para não velar uma guerra comercial muito clara, mas tem. A China, por exemplo, a China recentemente está entrando de cabeça, por exemplo, no mercado automotivo. Então, assim, é claro que o mercado automotivo norte-americano, que é um mercado tradicional, inclusive o pioneiro com o Henry Ford, etc., na produção de veículos de combustão, é claro que essa galera tá tendo agora que lidar com uma puta competição chinesa, assim como eles tiveram que lidar com a competição japonesa dos anos 80, anos 90, no mercado automobilístico. Então é claro que isso dá. Então assim, de um lado é positivo, de um lado é negativo, abertura, ok. Mas é uma discussão, como foi citado em alguns parágrafos anteriores, você tem uma ambiguidade gigantesca em torno dessa temática, né? Continuando aqui. Tenha em mente que o canal pelo qual o crescimento exterior pode, então, prejudicar um país é pelos chamados termos de comércio, que foi o que a gente viu teoricamente neste capítulo. Então, se a afirmação de que a competição de países recém-industrializados prejudica economias em desenvolvimento for verdadeira, nós deveríamos ver números negativos alarmantes para os termos de comércio de países desenvolvidos e números positivos significativos para os termos de comércio dos novos competidores. Então, se essa questão de que é prejudicial, você teria que ver os números negativos, ou seja, a oscilação para baixo dos termos de troca dos países desenvolvidos e a oscilação para cima nos termos de troca dos países competidores. No pós-escrito matemático deste capítulo, mostramos que a porcentagem real de efeito renda de uma mudança nos termos de comércio é mais ou menos igual à mudança percentual nos termos de comércio multiplicada pela participação das importações na renda. Então veja, uma vez que países desenvolvidos gastam em média 25% de sua renda em importações, a participação de importações no PIB dos Estados Unidos é menor do que essa média, então 25% da renda ou do PIB, no caso dos Estados Unidos, se dá via importação, uma diminuição de 1% nos termos de comércio reduziria a renda real em apenas 0,25%. Então reduz 1%, daria 0,25%. Então, os termos de comércio deveriam diminuir vários percentuais por ano para ser um problema notável no crescimento econômico. Então, na verdade, a oscilação é muito pequena. Então, os termos de comércio, para produzirem efeitos negativos, digamos assim, teriam que cair 10% para se tornar um grande problema nos termos de troca desse país. A figura 6.8 mostra, então, a evolução dos termos de comércio, tanto para os Estados Unidos quanto para a China nos últimos 30 anos, normalizados em 100, né? O parâmetro no ano 2000. Vemos que a magnitude das flutuações anuais nos termos de troca para os Estados Unidos é pequena, com uma tendência não clara ao longo do tempo. Então, a China prejudica comercialmente os Estados Unidos? Olha, aparentemente os dados de 30 anos mostram que não, né? Então, qual o motivo da guerra comercial dos Estados Unidos? As questões diplomáticas se aflorando, os conflitos diplomáticos começando a ficar mais graves. Bem, podem ter outras questões. Podem ter outras questões que não somente de cunho econômico. Então, os termos de troca dos Estados Unidos em 2001 estão praticamente iguais aos dos anos 80. Portanto, não existe evidência de que os Estados Unidos tenham sofrido qualquer tipo de perda contínua por uma deterioração em longo prazo em seus termos de comércio. Então, veja, não existe até o momento deste texto aí evidência
de que os Estados Unidos tenham sido prejudicados, tenham perdido alguma perda contínua por uma deterioração em longo prazo em seus termos de comércio. Adicionalmente, não existe evidência de que os termos de comércio da China tenham encarecido de forma firme enquanto têm se tornado cada vez mais integrados à economia mundial. Então, tenham encarecido de forma firme enquanto têm se tornado. Então, a China também, aparentemente, não tem efeito negativo. Se algo aconteceu, foi que os termos de comércio chineses deterioraram-se ao longo da última década. Esse efeito foi confirmado em um trabalho recente utilizando muito mais detalhes da produção industrial chinesa. Os autores isolaram os efeitos do crescimento da produtividade e da fabricação chinesa aí, ó, de 95 a 2007, mais de 10 anos, nos termos de comércio, os seus parceiros comerciais, e descobriram que esse efeito foi positivo, apesar de pequeno em 0,7. Então, na verdade, tanto a economia dos Estados Unidos quanto a economia americana, por conta, inclusive, dos seus próprios mercados internos e por conta de suas próprias dinâmicas, aparentemente não mudaram. Mas, veja aqui o caso da China. Então, ponto final, a evolução dos termos de troca para os Estados Unidos e China. Então, veja que os Estados Unidos não está muito distante aqui do parâmetro 100, né? Aqui, ó. Uma hora aumenta, uma hora diminui. Agora, a China tem uma mudança considerável, né? Nos seus termos de troca. Então, um ponto final é o seguinte. No exemplo de Samuels, o progresso tecnológico chinês deixa os Estados Unidos em pior situação ao eliminar o comércio entre os dois países. Já que o que efetivamente vemos é um rápido crescimento no comércio China e Estados Unidos, é difícil encontrar muito de uma relação entre o modelo e a realidade. É difícil de encontrar muito de uma relação entre o modelo e a realidade atual. Então, veja, o modelo dá uma direção, mas os dados da realidade mostram outra direção. Então, a direção, por exemplo, de que no caso os Estados Unidos não tem tanto efeito. E o fato é o seguinte, os Estados Unidos realmente ainda tem a hegemonia econômica global, sem rivais, mas a China está encostando. Então, alguns dados vão dar conta, algumas estatísticas, inclusive de organismos multilaterais, vão dar conta de que a China, sei lá, em 2027, 2030, será a maior economia do mundo. A ver, porque a economia, a gente não tem certeza do que vai acontecer, mas enfim, os dados até o momento não mostram um problema. A teoria vai dar conta de uma coisa. Ou talvez, no caso dos Estados Unidos, a teoria não está se aplicando por ser a maior economia do mundo. Então, pode ser que seja a exceção e não a regra. Mas enfim, essas coisas na economia a gente precisa ver